Olá, queridos amigos, sou o Dr. Alberto Gonzalez, estou aqui na Casa Santa, em Ribeirão Grande, interior do estado de São Paulo, e mais uma vez aqui no meu quadro que eu costumo dar aula para vocês. Hoje estou dando introdução ao tema da fisiologia respiratória. A fisiologia respiratória é fascinante. Eu fui professor de fisiologia para faculdades de medicina e outras áreas de saúde na Universidade de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, durante 10 anos. E uma das minhas, ou das muitas aulas favoritas, estava na fisiologia respiratória. A fisiologia é uma parte fascinante da nossa cultura médica. Os livros são sempre muito ricos em imagens, em informações. Eu tenho aqui meus livros de fisiologia. Gosto muito desse livro de Silverthorne, que é muito prático. Eu gosto de ensinar a fisiologia de uma forma prática, embora o Guyton e o Spurlack são livros que eu também admiro muito. E, obviamente, na fisiologia respiratória cabe muita bioquímica também. Então, não quero que ninguém se assuste. Eu quero realmente trazer aqui a mensagem da maneira que eu trago no meu livro, no Cirurgia Verde. Então, eu começo a mensagem sobre respiração trazendo os mistérios desse ato tão simples que é inalar e exalar. Entre o inalar e o exalar cabem todos os mistérios da natureza do universo. Que coisa curiosa, né? É uma palavra de Jesus, na qual ele fala sobre o anjo do ar, que ele pode tomar conta dos nossos corpos, ele pode tomar conta das coisas, ele é o anjo do ar, ele é onipresente. E quando a gente migra um pouco para a cultura oriental, na cultura oriental então, a respiração, o ar, o etéreo que está dentro dessa estrutura que nós estamos aqui, que a gente se abana, a gente sente ele, mas senão a gente nem percebe. Esse elemento, ar, ele nos conecta com as coisas mais etéreas. Então, quando você pensa em meditação, quando você pensa em ficar sentado, o principal foco da meditação é a respiração. O orientador vai dizer para você, foque na inalação, foque na exalação. Então, procure fazer esse ritmo e você vai caminhando na direção de um ponto no qual você também recebe o contato dessa estrelinha que está lá no alto, ele também chega para você e permite que você fique no estado melhor, e você trabalhe a saúde do teu cérebro, a saúde do teu sistema de regulação, vigília, sono, e então mexendo com todo o teu sistema límbico, que é uma parte muito importante da regulação de toda a nossa fisiologia. Então, isso é só para começar o tema. Eu acredito que aqui eu não sei dizer o número de aulas que acontecerão, eu quero fazer aulas bem curtinhas, mas eu quero dizer para vocês que o tema vai longe. Porque o sistema respiratório tão banal, com essa história de inalar e exalar, ele está controlando todo o ritmo da nossa vida. O ritmo respiratório, ele pode nos controlar o pH do sangue, ele controla a nossa... se nós estamos ácidos, se nós estamos básicos, ele controla de fato tudo que está acontecendo dentro de nós. O sistema respiratório, ele leva o oxigênio para as células, né? Então a gente pensa, eu chego a dizer que na aula de microcirculação e na aula de sistema circulatório, que eu também sou professor, eu costumo dizer, o sistema circulatório nada mais é do que um auxiliar do sistema respiratório para levar o sangue, para levar o oxigênio a todos os tecidos. Ou seja, nós vamos entrar nisso aqui, eu vou chegar ao nível da hemoglobina, para mostrar para vocês que a gente conhece como respiração está mais ligado à ventilação, que é algo que acontece aqui nos nossos pulmões. Então vamos começar um pouco esse assunto, também falando das curiosidades do ato da respiração. Então, se a gente olhar bem, a respiração ela é uma coisa que acontece somente no momento que a gente nasce. Quando a gente é um feto ainda, que está no útero das nossas mães, a gente ainda é muito pequenininho, não tem nem pulmão ainda. Então surgem os chamados brotos alveolares. São pequenos brotos
pulmonares que surgem no embrião. Então eles começam a se desenvolver e eles são preenchidos de quê? Eles são preenchidos de água. Então quando a gente está na vida fetal, a gente não tem ar nos nossos pulmões. Os pulmões são cheios de água. Que água é essa? Essa água é o líquido amniótico, é exatamente o líquido do útero materno. Então, curiosamente, quando nós estamos dentro do útero da mãe da gente, a gente pode se comparar com peixinhos, né? Somos como peixinhos dentro d'água. Então a gente fica dentro daquela conforto, daquele quentinho, daquela aguinha, e essa água é tão fácil de inalar e exalar que a gente se parece com peixinhos dentro de um aquário. Então a gente fica ali dentro daquele ritmo gostoso e a gente recebe oxigênio por onde? Por onde a gente recebe a respiração quando a gente é um feto no útero das nossas mães? A gente recebe essa respiração, esse oxigênio que vem da atmosfera, o trabalho todo é feito pelos pulmões da nossa mãe. Então a nossa mãe fica inalando e exalando e jogando o oxigênio que foi para o sangue dela, passa através da placenta e chega para o nosso desenvolvimento fetal. Mas o nosso pulmão mesmo, dentro do útero, não está fazendo nada além do que se exercitar e se preparar para a hora do parto. E eis que chega a hora do parto, né? As contrações uterinas começam, aquela premência da vida que está se apresentando, você vai sair daquele local e você então acaba sendo expelido, né, pelo canal do parto, após muitos esforços, né? O trabalho de parto hoje vem sendo substituído, lamentavelmente, pela cesariana, né? Por isso que eu, inclusive, dou força ao parto assistido, e até uma boa lembrança, né? Quando a gente nasce, a gente continua com o pulmão cheio d'água. É claro que quem passou pelo canal vaginal recebeu aquela massagem do canal vaginal e aquela massagem espreme, retira muito da água que estava dentro dos nossos pulmões, lá na cavidade uterina, no líquido amniótico das nossas mães. Então quando a gente sai, a gente fica ali naquela situação, o que aconteceu, né? Mas você continua recebendo oxigênio, porque no momento que o bebezinho acabou de sair pelo canal de parto, o cordão umbilical ainda está ligado à sua mãe, à sua placenta. Então você continua recebendo o oxigênio, mesmo depois que você saiu pelo canal do parto, o cordão umbilical continua oferecendo oxigênio, você ainda está ali rosadinho. De repente vem o malvado do médico e bota um clamp ali naquele cordão umbilical, corta aquilo e imediatamente o que acontece com o bebê? Ele começa a ficar roxo. E ele fala, não, eu ainda não acredito que isso aconteceu comigo. O bebê fala, né? Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Pô, me tiraram daquele lugarzinho confortável. Eu estava cheio de aguinha no meu pulmão. Tiraram a aguinha do meu pulmão. Eu tenho uma coisa estranha aqui fora, meio fria, ou sei lá, meio seca. Não é aquilo que eu tinha no meu útero. Então o feto começa a ficar roxo. E esse roxo significa que os níveis de CO2, os níveis de gás carbônico produzido pelo próprio tecido do feto, que acabou de nascer, começa a deixar ele roxo e vem a ordem cerebral desse pequeno feto. Quando o CO2 aumenta, o cérebro percebe e vem a ordem: inspire, inspire agora, inspire já. Então a nossa vida começa com um ato inspiratório. Então o bebezinho sai do ventre, é aquela cena típica, o médico pega o bebezinho pelos pés e até dá uma palmadinha para ver se o bebê dá logo aquele primeiro berro. E o primeiro berro, ele vem após a primeira inspiração, a primeira inalação. Então esse berro que todos nós damos é o berro de dizer: acordei para a vida, estou vivo. Então, toda a nossa vida, ela é praticamente um intervalo entre uma inalação inicial e uma expiração final. Porque é muito comum dizer, fulano de tal expirou no dia tal e tal e tal. Curiosamente, quando a gente expira, né, quando chega no último momento, ele termina com uma exalação. Então termina com um ato de exalar o pulmão, exalar o ar que estava dentro do pulmão, e você parte para um outro nível de vida. Então, vamos deixar isso para depois. Mas por enquanto, vamos lembrar essa linda metáfora que está aqui, né? Nós estamos vivendo no planeta Terra. O planeta Terra tem uma atmosfera, essa atmosfera do planeta que a gente tanto tem atingido com uma série de atos impensados da humanidade.
tirando florestas, cortando as nossas árvores, cortando, desmatando, alterando todo o equilíbrio, porque a ventilação não é só humana, a ventilação, a respiração, ela é do planeta como um todo. As árvores também respiram. E as árvores fazem uma respiração inversa que a nossa. Elas pegam o CO2 que está no ar, né? A gente exalou o CO2, as árvores capturam esse CO2 e devolvem, veja só, devolvem o oxigênio. Esse oxigênio a gente inala e a gente devolve novamente o CO2. A gente se mantém. O reino animal, em geral, é um produtor de CO2 para as árvores, que se alimentam desse CO2 que está no ar para fazer aqueles troncos e galhos e folhas e frutos, e tudo isso é feito com carbono que está no ar, que está aqui no CO2. Que coisa linda, né? Então é um ciclo do qual a gente faz parte. Então nós partimos para uma outra visão sobre o ato respiratório. O ato respiratório, ele é mágico, ele é misterioso, ele contém mistérios nessa coisa de você inalar e exalar. Por exemplo, na Índia, os grandes respiradores, né, as pessoas que respiram muito, as pessoas que sabem se sentar numa almofadinha e ficar ali, respirar, e inalar e exalar, e ficar um período longo de tempo nesse estado de respiração, de inalação, de exalação, essas pessoas são considerados grandes respiradores. E um grande respirador tem o nome de Mahatma. Então todo mundo, ao você ver a palavra Mahatma, você lembra logo de Mahatma Gandhi. Né? Gandhi, que foi essa grande personalidade que levou à independência da Índia. A Índia sempre foi independente durante 7.000 anos. Ela foi ocupada pelos britânicos, então foi uma ocupação longa e traumática para a Índia, pois a cultura da Índia foi duramente atingida pelos britânicos. Então aquele trabalho todo de retornar à independência, e Gandhi foi muito importante em tudo isso. Ele era um advogado, mas ele era um Mahatma, ele era um grande respirador. Ele, quando tinha uma grande decisão a tomar, ele se recolhia e ficava um tempo indefinido respirando. Então, é curioso que em alemão, né, Atma, Mahatma é um grande respirador. Em alemão é Atman, que é a palavra em alemão que significa respiração. Então a gente também tem a palavra inspiração, né? Inspirare, inspire, inspiro. Isso nos liga a espírito. Ou seja, até a nossa própria definição do espírito está ligado ao ato respiratório. É muito curioso, eu quero realmente trazer essas curiosidades para que você se interesse aqui comigo, pois nós iniciaremos, a partir de agora, uma viagem pelo corpo humano, desde esse grande elemento respiratório que começa ao nível das cavidades nasais, que passa pela orofaringe, que vai pela traqueia, que alcança os pulmões. Dos pulmões ele faz a chamada troca alveolar. Nós vamos conhecer os alvéolos, como eles funcionam, porque é muito importante entender a fisiologia dos alvéolos. O que eu diria para você, finalizando esse pequeno bloco aqui, que é o bloco que dá início a essas aulas de fisiologia respiratória. Eu também quero dizer para você que você vai, a cada aula, receber uma orientação sobre exatamente o tema que eu falei. Bom, vamos lá? Se a respiração é tão importante assim para a nossa vida, o que nós estamos fazendo dela? Você tem dado atenção para os seus pulmões? Você tem dado atenção para a sua respiração, para a sua ventilação? Você tem procurado sair um pouco dos grandes centros urbanos, onde o ar está poluído, e procurar uma relva refrescante, um lugar na natureza, uma floresta? Você já imaginou alguma vez tomar um banho de floresta? Então nós temos esse trabalho aqui. Em Ribeirão Grande eu tenho o sítio Nirvananda, e onde a gente tem os banhos de floresta, que é aquela caminhada onde você se perde naquele mar de árvores, onde o oxigênio está presente em todos os lugares e onde o teu pensamento fica mais amplo. Então, relacione ventilação, relacione respiração com a clareza do seu pensamento.
Pois quando nós estamos respirando de uma forma inadequada, isso também se reflete no nosso pensamento. Nós ficamos com pensamentos confusos, nós ficamos com pensamentos negativos. Por quê? Às vezes nós estamos mantendo um padrão respiratório equivalente aos dos cães. Aquele padrão ofegante da respiração canina. E às vezes é bom, quando a gente está um pouco estressado, parar um pouquinho, inalar e exalar. E você sente imediatamente uma mudança no seu corpo. Então preste atenção nisso. Vamos em frente. Temos bastante assunto para falar aqui na fisiologia do sistema respiratório. Fique conosco.